é o riff de abertura mais perigoso da história. 2 minutos e 49 segundos de pura adrenalina que definiram uma era. Mas você sabia que o som único desse baixo Rickenbacker não era para ser um baixo, mas sim uma guitarra rítmica disfarçada? Ou que o segredo da percussão no meio da música envolve um microfone alemão caríssimo gravando pedaços de pau? Em 1980, o Motorhead uniu punks e metaleiros numa Inglaterra quebrada e, sem querer, inventou o futuro da música pesada. Hoje, no Frequência Pesada, vamos abrir o capô de Ace of Spades, a técnica, as brigas, o visual de cowboy e a velocidade insana. Segura aí! Vamos dissecar a obra-prima de Lemmy Kilmister, Fast Eddie Clarke e Phil Filthy Animal Taylor. Para entender essa música, você precisa entender o cenário. Grã-Bretanha, 1980. Era o início da era Thatcher, desemprego alto, tensão social. A música estava dividida, o punk tinha explodido e o metal estava renascendo com a New Wave of British Heavy Metal de Iron Maiden e Saxon. E no meio disso tudo estava o Motorhead. Eles eram a única banda que conseguia unir as tribos. Punks de moicano e metaleiros de jaqueta jeans iam aos mesmos shows porque o Motorhead oferecia a velocidade de um e o peso do outro. Lemmy rejeitava rótulos. Nós somos apenas rock and roll. Eles se enfiaram no lendário Jackson's Studios em Rickmansworth para gravar. A rotina era insana: pesca, álcool, substância ilícita e música, não necessariamente nessa ordem. Lemmy vivia distraído com a vida social intensa que cercava a banda. Isso deixava o guitarrista Fast Eddie Clarke e o batera Phil Taylor sozinhos no estúdio por horas. E foi dessa solidão que nasceu a mágica. Eles começaram a martelar aquele riff distintivo e a batida galopante. Quando mostraram para o Lemmy, ele curtiu, mas para eles, na época, era só mais uma música rápida no repertório. Eles não tinham ideia. A música precisava de uma letra à altura. A lenda diz que Lemmy escreveu tudo na traseira de uma van Ford Transit viajando a 140 km por hora numa autoestrada britânica, logo depois de gravar a base. O Ed Clarke sempre zoou dizendo que ele escreveu no banheiro, mas a imagem da van combina muito mais com a velocidade da música, que bate quase 140 bpm. A letra é genial porque usa metáforas de jogo, pôquer, dados para falar de vida e morte. Curiosidade, na vida real, Lemmy preferia os caça-níqueis, os One-Armed Bandits, mas ele admitiu que não dava para escrever uma música de rock sobre frutas girando e a roda parando. Cartas eram mais românticas. Ele cita Snake Eyes, Olhos de Cobra, o duplo 1 nos dados, e claro, a Dead Man's Hand, a mão do homem morto. Essa é uma referência histórica real, a mão de ases e oitos pretos que o pistoleiro Wild Bill Hickok segurava quando foi assassinado no Velho Oeste em 1876. Lemmy não estava falando só de baralho, estava invocando um legado de foras da lei. Agora vamos para a parte técnica que os nerds adoram. O som desse disco é mérito de um homem, o produtor Vic Mayle, apelidado de Tartaruga. Ele já tinha trabalhado com Hendrix e Zeppelin. Ele botou ordem na casa, secou o som e fez a banda soar nítida, sem perder a sujeira. O segredo do som de Lemmy: ele não tocava baixo como um baixista. Ele usava um Rickenbacker, aumentava os médios no talo em amplificadores Marshall e tocava acordes, power chords com força bruta. Ele preenchia o espaço da guitarra rítmica, criando aquela parede de som distorcida. Whereas I sound quite different. O truque dos blocos de madeira e o detalhe mais bizarro da produção. No breakdown da música, aquela paradinha no meio, Vic Mayle queria percussão extra. A banda achou ridículo, mas Vic insistiu. Ele pegou um microfone Neumann caríssimo e gravou os 3 membros da banda batendo em blocos de madeira. Aquele clac-clac seco que você ouve no fundo são eles, e funcionou perfeitamente. O pacote completo veio com o visual. A capa do álbum, com eles vestidos de bandidos no deserto, é icônica. O deserto era, na verdade, um poço de areia em Barnet, no norte de Londres, num dia nublado e frio. O céu azul foi pintado depois com aerográfico. Mas as roupas tinham referências claras de cinema.
Fast Eddie Clarke se inspirou no Clint Eastwood dos filmes de Sergio Leone. Phil Taylor pegou o estilo de Marlon Brando no filme A Face Oculta, e Lemmy era o jogador Brett Maverick da série de TV. Eles não queriam parecer metaleiros de spandex, eles queriam parecer que tinham acabado de sair de um tiroteio num salão. O impacto do lançamento em novembro de 1980 foi sísmico. A crítica da época disse que o ritmo era tão feroz que fazia as bandas punk parecerem velhos tocando colheres. Musicalmente foi o marco zero do thrash metal. Lars Ulrich, do Metallica, era presidente do fã-clube do Motorhead nos Estados Unidos e disse que foi a bateria insana de Phil Taylor que o fez querer tocar. Slayer, Venom, Sodom, todos nasceram desse disco. Mas a turnê de divulgação foi interrompida tragicamente. Depois de um show em Belfast, uma brincadeira de teste de força, um roadie levantou o baterista Phil Taylor e o deixou cair de cabeça. Phil quebrou o pescoço. Ele teve que usar um colar cervical por meses, você pode vê-lo usando isso em vários vídeos da época. A banda parou e, para não sumir, gravaram o EP St. Valentine's Day Massacre com a banda Girl School enquanto Phil se recuperava. O legado de Ace of Spades é imortal. Se você foi adolescente nos anos 2000, a música foi a trilha sonora das suas manobras no Tony Hawk's Pro Skater 3, apresentando a banda para uma nova geração. Lemmy teve uma relação de amor e ódio com a música até o fim. Ele dizia que estava farto até a morte de tocá-la, que às vezes cantava a letra errada de propósito e ninguém notava. Mas ele era pragmático, sabia que a música tinha sido bom para eles e que seria um insulto aos fãs não tocar. E ele tocou, toda noite até o fim. E para provar que eles tinham senso de humor, no Natal de 1980 eles lançaram uma edição limitada do single com a banda vestida de Papai Noel na capa. A banda mais perigosa do mundo, de gorrinho vermelho. Genial! Ace of Spades não é uma música, é um artefato cultural. É o elo perdido entre o rock and roll clássico e o metal extremo. E a gente agradece por cada segundo. Qual é a sua história com Ace of Spades? Conheceu no Tony Hawk, no vinil do seu pai? Comenta aqui embaixo, quero saber. Gostou? Então já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Espalhe o som e até a próxima!